Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler do verso 25 ao 35. Lucas 2, 25. Diz assim a palavra de Deus: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelará-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa tarde, ó Deus, nesse momento em que nos reunimos para orar, para colocarmos o nosso coração diante do Senhor, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor fale conosco e nos edifique através da exposição da Sagrada Escritura. É o que nós oramos a Ti, gratos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o nosso breve catecismo, o breve catecismo de Westminster, na pergunta 21, obrigado, irmão. A pergunta e resposta 21 traz uma declaração maravilhosa sobre a encarnação do Senhor Jesus. A pergunta 21 diz assim: quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? E a resposta é: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, em uma só pessoa, para sempre. Nós lemos nesse texto, irmãos, que Simeão, e nós não temos muitas informações sobre este homem, apenas aqui no Evangelho de Lucas, mas diz a palavra de Deus que ele era justo e era um homem piedoso, e ele aguardava a consolação de Israel. E de certa maneira esse homem teve um privilégio gigantesco. Ele carregou o Deus homem nos seus braços, um menino, um bebê, não é? E se os irmãos leram comigo com atenção o texto, nós vemos que nos 3 primeiros versos dessa perícope, dessa passagem, o Espírito Santo é citado, se os irmãos perceberam. No verso 25, nós lemos que Simeão era um homem justo e piedoso e que o Espírito Santo estava sobre ele. No verso 26, nós lemos que o Espírito Santo revelou a este homem que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E no verso 27, ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo ver o menino Jesus. E sabe o que é muito interessante nessa passagem? É que nós aqui, apesar de Jesus ter nascido, ser um bebê, um menino, mas aqui, irmãos, nós ainda estamos na antiga aliança. Aqui ainda é, em termos de aliança, é o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento começa com a morte redentora, expiatória do Senhor Jesus. A sua ressurreição é a inauguração do Novo Testamento. Esta é a nova aliança no meu sangue. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele sempre agiu sobre os escolhidos de Deus desde sempre. O Espírito Santo, ele tem papel fundamental na revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Espírito Santo é quem não apenas disse a este homem o que aconteceria, mas também trouxe esperança ao coração desse homem. De certa maneira, de uma maneira belíssima e simples, o próprio Deus disse a ele: olha, você não vai morrer sem antes ver
o Cristo do Senhor, o Salvador, o Messias, o grande Jesus, o Jesus de Nazaré. Então, por 3 vezes o texto enfatiza de forma muito clara o Espírito Santo, o Espírito Santo. Meus irmãos, Natal só faz sentido para nós se esse Espírito que impeliu Simeão a ir ao templo e disse a ele tão grandiosa revelação, se esse Espírito Santo, ele habitar no nosso coração e na nossa vida e nos trouxer a verdadeira revelação de quem é o Filho de Deus. É por isso que o mundo, por exemplo, quando vai celebrar Natal, na verdade qualquer festa, né? Mas quando vai celebrar Natal, é uma celebração vazia de significado. É uma celebração morta. São cerimônias mortas. São celebrações vazias, fracas. Por quê, irmãos? Porque não há revelação do Espírito Santo de Deus no coração das pessoas. Então não adianta também nós exigirmos que o mundo adore o Messias, ou que o mundo celebre o Salvador, porque não há uma revelação interna, salvadora e poderosa do Espírito Santo. Nós só entendemos e compreendemos o que é essa encarnação, o que é essa salvação, o que aquele menino poderoso fazia ali naquele momento no templo. Nós só conseguimos entender isso se o Espírito Santo de Deus estiver habitando em nós. E é aí sim que a encarnação do Verbo faz todo sentido para mim e para você. Ele é o Salvador do mundo. E ali, de uma maneira frágil, aquele bebê está no colo dos seus pais, aquele bebê que é o Criador do universo. Esse é o estado de humilhação de Jesus em se fazer carne como um de nós. Jesus, como verdadeiro homem, um bebezinho, teve fome, precisou mamar. Como um bebezinho, talvez, ele teve cólicas nos primeiros meses de vida. O Senhor Jesus, provavelmente, como um bebezinho, também precisou de cuidados dos seus pais, cuidados médicos. Precisou que os seus pais cuidassem dele, de sua saúde, protegendo ele com roupas. E tudo mais o que um bebê comum também precisa. Meus irmãos, o Criador do mundo, o Criador do cosmos, o Senhor se fez um bebê. Isso é impressionante, isso é incrível. E ele fez isso. Ele se tornou um homem para que pudesse salvar homens. Mas ao mesmo tempo, ele é Deus. Porque como Deus, ele pôde viver uma vida santa, pura, justa, inocente. E ele pôde morrer e ressuscitar dos mortos pelos nossos pecados. Que grande obra de salvação, irmãos. E é por isso mesmo, e é muito interessante esses inícios de evangelhos, quando mostram a encarnação do bebê Jesus. E se os irmãos reparam bem, todas as narrativas bíblicas, há um canto de adoração. Não é bonito isso? Quando o nascimento do Messias é revelado, quando o Messias nasce, e quando o Messias ainda é um bebê, nós vemos em várias passagens das Escrituras que as pessoas cantam, os anjos cantam e celebram o nascimento de Jesus. O canto que corresponde à alegria dos corações, o canto que corresponde ao anúncio também, ao anúncio profético do nascimento do Filho de Deus. E nós vemos que vários e vários cânticos no início dos evangelhos celebrando, meus irmãos, o acontecimento mais extraordinário da história humana. Nenhum acontecimento foi como esse, e nenhum será parecido com esse, senão o nascimento de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Talvez, com certeza, um outro acontecimento grandioso como esse será a sua volta, o seu retorno grandioso. Mas ele não voltará mais como um bebê. Ele não estará mais numa manjedoura.
Jesus, quando voltar, ele voltará como justo juiz, como Cristo, que sim, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, mas ele ressuscitou, irmãos. E agora ele é Senhor dos céus e da terra, e a ele foi dada toda a autoridade. Então Jesus não volta mais como um bebê humilde, não voltará mais e se deitará numa manjedoura. Pelo contrário, agora ele está sentado num alto e sublime trono de glória, e esse é o retorno do Messias, o justo e grandioso juiz dos céus e da terra. E nós lemos a partir do versículo 28, então, que Simeão, em uma oração que na verdade é um cântico, ele vai, por palavras breves, simples, frases curtas, ele vai falar verdades profundas ao nosso coração. E ele diz no verso 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, ele estava no final da sua vida, segundo a tua palavra, diz ele no verso 29, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos viram a tua salvação. O texto vai dizer um pouco antes, quando nós lemos, que ele, Simeão, assim como todo o povo de Deus, aguardava aquele que é a consolação de Israel. A consolação do povo de Deus. Nós lemos em Isaías, no capítulo 52, versos 8 a 10, se os irmãos quiserem podem abrir, mas eu vou ler aqui. Como se um cântico também, e um cântico alegre. E o texto vai dizer assim, eis o grito dos teus atalaias, daqueles que proclamam a palavra de Deus. Eles erguem a voz juntamente, exultam. Percebam que o texto, ele é um texto alegre. Os atalaias, aqueles que anunciam a vinda do Senhor, eles exultam de alegria, eles erguem a sua voz, porque com seus próprios olhos, preste atenção, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, júbilo é alegria, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Que texto lindo! Deus desnudou o seu braço, ou seja, Deus mostrou o braço forte da sua salvação. Deus demonstrou como Ele ia fazer isso, de que maneira, de que forma Ele salvaria os seus escolhidos. E Ele mostrou esse braço forte ou pelo menos começou nessa história de um bebê, nos braços do papai e da mamãe. Nós vemos, irmãos, então, que Simeão está diante do Salvador de todo o mundo, dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Porque os meus olhos viram a tua salvação. E isso não é incrível? Que ele está diante do Messias, o bebê, pegando ali Jesus no colo. E olhando para aquela criança naquele momento, ele está dizendo, sim, agora ele é uma criança. É verdade, nesse momento ele é um bebê, mas ele não será um bebê para sempre. Ele não será uma criança para sempre. Este bebê que está no meu colo, ele vai crescer, ele vai se tornar um homem, e este homem salvará o seu povo dos seus pecados. Este bebê que está no meu colo, eu não vejo apenas um bebê, eu vejo o Criador dos céus e da terra. Eu vejo aquele que é santo, aquele que é puro e aquele que é justo. Eu vejo aquele que obedece à lei de Deus em todas as suas vírgulas e pontos e sinais. Eu vejo um bebê que se alegra no Deus Todo-Poderoso. Eu vejo um bebê que, de fato, vai crescer e vai para uma cruz. Então ele não está vendo somente um bebezinho.
Ele está vendo ali o princípio da grande salvação, prometida, irmãos, desde o início da história humana, de que haveria um mediador, de que haveria um Senhor, o anjo da aliança, conforme diz Malaquias, aquele que é a resplandecente estrela da manhã, Jesus, o Senhor e o Criador dos céus e da terra. Por isso ele está cantando, ele está celebrando a nossa salvação. Que grande salvação! Nos braços de um homem já idoso, um bebê aparentemente frágil, mas que tem poder para salvar. E então nós vemos que através desse nascimento, todas as profecias, todas as expectativas do Antigo Testamento e da Antiga Aliança se cumpriram de verdade. Porque os meus olhos já viram a sua salvação. Quando nós lemos Isaías 45, verso 22, o texto diz assim: olhai para mim e sede salvos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É interessante que desde o Antigo Testamento, irmãos, essa promessa de salvação, não apenas ao povo étnico judeu, mas a todos os povos, línguas, tribos, raças e nações. Olhem para mim. Na Nova Almeida Atualizada, o texto diz: voltem-se para mim. Parem de olhar para si mesmos, parem de buscar salvação em si mesmos, nos homens e nas suas estruturas sociais, parem de buscar a salvação nas filosofias humanas, olhem para mim, voltem-se para mim e sejam salvos, diz o Senhor. E é interessante que Jesus, já maduro na consumação da sua obra, já ressuscitado, naquele famoso caso de Tomé, ele se vira e diz: porque me viste, creste? João 20, 29. Tomé, porque você me viu, creu? E Tomé era muito mais crente do que nós. Porque você me viu, Tomé, você creu? Bem-aventurados, ou mais bem-aventurados, são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Sabe por quê, irmãos? Porque não é uma questão de ver com os olhos da carne, não é uma questão de sentidos humanos, naturais. É uma questão de olhar para essa salvação com os olhos da fé. Você precisa crer nisso. Você precisa ler essa história. E essa história tem que fazer sentido para você. Essa história tem que ter significado para você, para a sua vida. Você tem que crer, você precisa, pela fé, você precisa crer que este é Jesus, o Filho de Deus, verdadeiro homem, e que Ele se encarnou por você. Ele viveu uma vida santa e piedosa e pura por causa de você. É como quando você vai participar da ceia do Senhor. Você precisa se aproximar de Deus, crendo naquela ceia, que aquele é o sangue de Jesus, e aquele é o corpo de Jesus, e que aquele corpo foi moído por causa dos seus pecados e pelos do mundo inteiro. Mas essa história, esse, entre aspas, Natal, faz sentido para você, se e somente se você crer que foi para você. Jesus nasceu, e essa é a história mais espetacular do mundo. Essa é a história mais grandiosa que o mundo poderia contar. Não existe história tão linda como essa. Não existe história mais alta do que essa, irmãos, do que Deus se fazendo carne. Deus habitando entre nós, como diz João lindamente no verso 14 do primeiro capítulo. Ele tabernaculou entre nós. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Simeão, no seu cântico, ele diz assim: os meus olhos já viram a tua salvação, no verso 30. E no verso 31, ele vai dizer: a qual preparaste diante de todos os povos.
É para que o mundo veja e reconheça que este é o Salvador. E que este Salvador, no verso 32, é luz para a revelação aos gentios. Luz nas nossas trevas. Luz que brilha acima dos nossos pecados, luz que brilha acima da nossa maldade, acima da nossa corrupção, essa luz que brilha no mundo caído, no pecado e na depravação, no mundo egoísta, no mundo que despreza Deus, no mundo que olha para Deus e despreza o Senhor. Jesus é essa luz que brilha sobre o mundo. É a luz da revelação de Deus. É a luz que revela a Deus nas nossas trevas, nas trevas do nosso pecado e da nossa depravação. Jesus encarnado é a luz que brilhou, e essa luz brilhou, irmãos, no mundo inteiro e brilha até hoje. Como uma fonte de luz eterna e poderosa, é uma luz que nunca se apaga. Nuvens não podem tampar a sua luminosidade. O pecado do homem não podem esconder o brilho da glória de Deus. As filosofias humanas, os governos, as escolas, por mais que tentem esconder, abafar e apagar essa luz vai continuar brilhando no coração de todos os povos, porque é por meio também do Espírito Santo que essa luz, essa chama permanece acesa em todas as pessoas. E isso é sobrenatural, isso é glorioso, irmãos. Por mais que o homem tecnológico de hoje, o homem cheio de si, cheio de propriedade, cheio de informação e conhecimento, por mais que esse homem de hoje tente apagar o brilho da luz da glória de Deus, essa luz nunca deixará de brilhar. Então nós podemos cantar como Simeão cantou: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, a sua igreja. Que grande cântico, que grande revelação, irmãos. E ele diz mais, no final do texto aqui, dessa perícope, dessa parte, ele vai dizer que este menino está destinado para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Jesus nasceu, ele é a salvação dos eleitos de Deus. E aqui nós podemos interpretar essa passagem de duas maneiras, bem rápido e prático. Primeiro ele humilha para depois exaltar. Primeiro ele abate e depois ele exalta, ele levanta. E é assim conosco também. Quando nós estamos diante da luz da revelação de Jesus e nós conseguimos enxergar mais de perto o nosso pecado, o como nós somos pequenos, o como nós somos dependentes do Senhor, essa luz brilha lá dentro de nós e vê o tamanho, e nós enxergamos assim, não é? O tamanho da nossa corrupção. Nós vemos que nós precisamos de um grande Salvador. Mas ao mesmo tempo, esse texto também nos mostra que muitos rejeitarão o Messias. Muitos dirão não para essa salvação. Muitos tentarão fechar os seus olhos para não ver essa luz brilhar sobre as nações. Muitos tentarão abafar, tampar, ocultar essa revelação. E o resultado disso, meus irmãos, é a triste, dura condenação eterna. Jesus veio, ele é a luz do mundo, como diz João no capítulo 1, versos 5 a 7. Ele é a luz que havia de vir, a luz que brilha sobre todos os povos, todas as nações. Mas ao mesmo tempo, se as pessoas rejeitam essa luz e não querem viver debaixo dessa luz, sob essa luz, infelizmente, a condenação é certa. Como ele mesmo vai dizer em João, no capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, ou seja, único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então que nessa tarde nós possamos dizer sim a essa gloriosa e grande salvação. Que nós possamos responder com fé a essa mensagem de salvação e de perdão de pecados. Que nós possamos responder e crer, irmãos, diante dessa grande revelação de Deus. Jesus, o Filho eterno de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E que nós possamos também fazer aquilo que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, verso 1. Você pode dizer assim, mas eu não vi Jesus. Nós vivemos num tempo 2000 anos depois, muito diferente, uma cultura totalmente diferente, um tempo totalmente diferente. Mas Hebreus capítulo 1, versos 1 e verso 6 vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ver com os olhos da fé. Crer na palavra de Deus e nessas promessas. Acreditar que essas promessas são para você, são para mim, essa promessa é para nós. Essa grande salvação, essa grande promessa de perdão de pecados, em que você recebe ela apenas pela fé. Nós precisamos crer nisso. E que Deus é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus estendeu os seus braços de misericórdia. Deus estendeu os seus braços de perdão. Deus mostrou a força do braço da sua salvação. E é isso que simboliza o Natal. E nada menos do que isso. Amém? Senhor, obrigado, ó Deus, por essa palavra, por esse texto. Que nós, ó Deus, possamos crer nisso de fato. Acreditar que o Senhor Jesus se fez carne, que Ele viveu uma vida santa, perfeita, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos e confessamos essa verdade, ó Pai. Nós cremos que foi para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.